A ciência explica quase tudo, do nascimento das estrelas ao funcionamento do corpo humano. Mas existem registros reais, casos documentados, sons gravados, mortes analisadas, fenômenos que simplesmente não fecham. E hoje você vai conhecer alguns deles. Não estamos falando apenas de teorias da internet ou de lendas urbanas, mas de registros reais que a ciência ainda não consegue explicar. Bem-vindo ao Vórtice. Em 1997, sensores submarinos da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, captaram um som extremamente poderoso no Oceano Pacífico. Ele foi chamado de The Bloop. O som era tão alto que foi detectado por hidrofones separados por milhares de quilômetros. Cientistas sugeriram que poderia ser o som de geleiras se partindo, movimentos de placas tectônicas ou até a atividade vulcânica submarina. Fora do meio científico, surgiram teorias mais extremas. Algumas sugeriam a existência de criaturas gigantes, formas de vida desconhecidas vivendo em regiões abissais onde a luz do sol nunca sequer chegou e a pressão destruiria qualquer coisa conhecida. A ideia não veio do nada. Mais de 80% do oceano ainda não foi explorado, e novas espécies continuam sendo descobertas até hoje. O problema é que o som não se comportava como se fosse nenhum desses fenômenos. Nem a frequência, nem a duração e nem a forma da onda. Nada batia perfeitamente. Se o som não foi provocado por gelo, atividades vulcânicas e nem por nenhum animal conhecido, o que exatamente teria produzido um som tão poderoso em um lugar onde quase nada é conhecido? O fenômeno, conhecido como combustão humana espontânea, tem sido registrado ao longo dos séculos. Diversos casos foram documentados
onde pessoas foram encontradas queimadas quase por completo. O estranho é que o ambiente ao redor permanecia praticamente intacto. Móveis, paredes, objetos próximos, nada apresentava sinais de incêndio. A explicação mais aceita é conhecida como efeito pavio. Segundo essa teoria, a gordura corporal funcionaria como combustível, alimentando o fogo lentamente, após uma fonte inicial de ignição. Em muitos desses casos, nenhuma fonte inicial de fogo foi encontrada, nenhuma vela, nenhum curto-circuito, nenhum incêndio no local. Além disso, o corpo humano é composto majoritariamente por água, o que tornaria uma combustão completa algo extremamente improvável. Como um corpo pode queimar quase por inteiro sem que o fogo se espalhe? E principalmente, sem que ninguém saiba de onde o fogo veio? Se esse tipo de coisa te deixa desconfortável, talvez seja melhor se inscrever no canal e deixar um like, porque daqui pra frente só piora. Tudo começou com uma simples crise de riso em uma escola localizada em uma pequena vila na Tanzânia em 1962. Crianças começaram a rir sem parar durante horas, depois dias, semanas. O surto se espalhou, escolas fecharam, vilarejos inteiros foram afetados. Algumas pessoas morreram, outras apresentaram sintomas físicos graves. O fenômeno foi classificado como histeria coletiva, um surto psicogênico em massa provocado por estresse e fatores sociais. O surto não ficou restrito a um único local. Ele se espalhou por regiões diferentes, atingindo pessoas que nunca tiveram contato entre si. Além disso, o riso não era acompanhado da alegria, mas de dor, exaustão e colapso físico. Até que ponto a mente humana pode assumir o controle do corpo, a ponto de levá-lo à morte? Na década de 1950, um homem foi detido em um aeroporto no Japão. Durante a imigração, ele afirmou ser cidadão de um país chamado Taured, um país que simplesmente não existe. As hipóteses iniciais foram simples: confusão mental, fraude, documentos falsificados. Porém, os documentos apresentados eram válidos. O passaporte possuía carimbos reais. A moeda que ele carregava era reconhecida. O homem foi colocado sob custódia em um quarto de hotel vigiado. Na manhã seguinte, ele havia simplesmente desaparecido, sem sinais de arrombamento, sem explicação alguma. Afinal de contas, ele mentiu sobre sua origem ou atravessou uma fronteira que não deveria existir. Ao longo do século XX, milhares de registros científicos foram oficialmente documentados e depois simplesmente arquivados. Relatórios completos, dados brutos, medições precisas, observações de fenômenos atmosféricos, neurológicos, físicos e biológicos que não se encaixavam em nenhum dos modelos conhecidos. Não eram boatos, nem relatos populares. Eram documentos assinados por pesquisadores, instituições e governos. Em muitos casos, a explicação oficial era simples: erro de medição, falta de dados ou anomalia estatística. Outros receberam rótulos técnicos vagos, como evento não reproduzível, fenômeno transiente ou caso inconclusivo. Quando algo não pode ser repetido em laboratório, a ciência não consegue avançar, então ela registra, cataloga e segue em frente. O problema é que alguns desses registros não desapareceram por falta de dados, eles desapareceram por excesso deles. Medições que se repetiam, padrões estranhos demais, resultados consistentes, mas incompatíveis com tudo o que se conhecia. Fenômenos reais, observados, medidos e simplesmente ignorados. Não porque fossem falsos, mas pelo simples fato de que eram inconvenientes. Quantas descobertas ficaram presas em gavetas, não por serem impossíveis,
mas por chegarem cedo demais. E se a ciência não avança apenas pelo que descobre, mas também pelo que escolhe não olhar? Talvez alguns mistérios não estejam escondidos no mundo, talvez estejam arquivados. Ou talvez a gente só esteja ouvindo ecos de algo que ainda não entende. E se você chegou até aqui, deixe a palavra vórtice nos comentários, só para eu saber que você atravessou até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal se você é o tipo de pessoa que encara o abismo até ele te olhar de volta.